complemento, né? Esse negócio de presunção sobre aprender a linguagem dos mandamentos ou mesmo outras não faz nenhum sentido. Além do que, né? Não faz sentido porque já me ofereceram para aprender a linguagem sobre os mandamentos antes e eu rejeitei, eu não quis, por entender ser dúbio ou mesmo até inaplicável. Se no final eu estava errado, depois eu quis aprender sozinho e não pelas influências dos outros, que para mim, inclusive, não trouxeram todos os argumentos sobre essa questão. Mas eu posso ter aprendido depois, e quando ofereceram, eu não quis, o que prova que eu posso estar numa instituição, essa linguagem ser possível, mas não necessariamente a mais desejada pela pessoa, ou mesmo até não desejada pela pessoa. Uma instituição pode oferecer mais de uma linguagem, a pessoa preferir uma ao invés da outra, que ela não quer aprender, quer focar mais, e o melhor que ela pode fazer é focar mais naquilo que mais lhe interessa, em termos do que é a vontade da pessoa. Claro que em termos de bondade em relação àquilo que Deus cobraria, aí a questão seria outra, seria diferente, a partir daquilo que Deus, vamos dizer, sugeriria. Né? E aí mas aí não é uma questão de linguagem, é uma questão de comportamento. E aí, se você tem um bom comportamento, você aprenderia. Não necessariamente você aprenderia no primeiro momento a linguagem, não. Você não aprenderia outra linguagem, mas você aprenderia que ela seria válida. Né? E que ela teria validade que poderia se sobrepor às outras, mas aí você teria a questão da informação e não da questão da linguagem em si, mas aí depende de comportamental. E não apenas, vamos dizer, de mera opção do sujeito. Porque aí que tá, se eu obedeço a Deus, aí a consequência seria essa, né? Mas não por opção no sentido de. No sentido que eu falei, né? Que se a Bíblia diz que isso é questionável, mas a oferta de outras linguagens, de repente a pessoa vai preferir a outra. Então, isso é um processo que demora mais e que, na verdade, como eu falei, pela minha própria opção, eu não denotei interesse nessa linguagem, por isso essa presunção sobre a busca dessa linguagem não poderia ser feita, ou que eu quisesse imitar o comportamento da igreja, de jeito nenhum. Também compararam com um vilão que imitava outra personagem, né? Um Dragon Ball, um vilão que imitava a personagem, que usava a imagem dela. Eu não me usava da imagem, eu não usei da imagem de outra pessoa, eventualmente me inspirei em algumas coisas na igreja, né? Na verdade teria me inspirado em várias pessoas, especialmente Cristo, para algumas coisas, mas dando o meu toque, dando o meu açúcar ali, né? Então jamais poderia ter sido feito algo em que eu pegasse a imagem da outra pessoa e me valesse dela, como se falando, não, aqui isso aqui é uma imagem de uma que eu falei, tirando talvez a própria questão de Cristo, porque aí até haveria alguns argumentos no sentido que nós teríamos a imagem de Cristo e não a imagem de outras pessoas, né? De quem eu poderia até copiar algumas características ou me inspirar em algumas características, mas aí fazendo o meu jeito, melhor dizendo, me inspirar em algumas características de outras pessoas e fazendo o meu jeito. Se fosse para ter imagem, apenas imagem de Cristo, e mesmo isso seria questionável, porque eu também teria essa minha individualidade, principalmente em termos de açúcar, entre outras coisas, mas também inspirar em outras pessoas não é eventualmente copiar, se é que eu me inspirei em alguém da igreja, porque aí que tá, em termos de outras pessoas, uma coisa ou outra. Me inspirei, às vezes, por exemplo, no tipo de material eventualmente ofertado, mas não no estilo de vida, ou no estilo de ser, e no jeito de manifestar. Não, eu não acho que me inspirei em muito poucas pessoas. E não só em poucas pessoas, mas em muito pouco dessas pessoas, na verdade. Né? Então, por exemplo, sim, claro que eu posso dizer que há referências no YouTube que me influenciaram a falar no canal sobre temas que eu acho interessantes, mas eu falo do meu jeito, e aí que tá. O uso de imagem de outras pessoas para me esconder atrás dessa imagem é muito pequeno. É algo muito. É algo, vamos dizer, que acontece pouco, a não ser em relação à imagem de Cristo, não a imagem de determinado personagem ou de outras pessoas. No máximo a imagem de Cristo, e mesmo assim admitindo que eu fazia coisas individuais, ou seja, como se eu estivesse enganando, não, aqui a imagem de Cristo. Não, havia várias coisas que eu fazia pela minha individualidade, e também não é verdade, porque eu usava vários
conceitos cristãos para fazer, né? Então não era só imagem, porque uma vez que não tinha como isso ser só imagem, devido ao fato de eu usar de conceitos cristãos com os quais eu concordava para eventualmente fazer. Então, mesmo na questão da imagem de Cristo, não, várias coisas do Novo Testamento eu usei para minha imagem e para o meu próprio ser, né? Não só a imagem, e a imagem refletindo o ser, né? A ponto de que são conceitos que eu concordava. Então, como é que aí que tá? Não faz sentido essa comparação. Como é que eu usei a imagem de Cristo se tem muita coisa que eu concordava? Não tem encaixe, então, desmontando esse raciocínio.